Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Bom, é o seguinte, hoje, quinta-feira, 17 de novembro, quinta-feira é dia de Entre Pais e Filhos, o nosso quadro com a missionária Márcia Doneda. E ela já está aqui prontíssima, preparada para a gente poder falar mais sobre família. O tema de hoje é Filhos com Coração Seguro Diante das Telas. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a missionária Márcia Doneda. Missionária Márcia, boa tarde, minha querida, graça e paz. Boa tarde, Nayan. Tudo bem? Tudo na paz por aqui. E você? Como você está? Tudo bem, tudo bem. Tô de volta aqui devagarinho ainda, né? Com as energias renovadas, né? Oh. Descansei legal, passei um tempo bacana com a família e a gente tá de volta aqui pra luta, né? Pra labuta, né? Pra poder falar do amor de Deus pras pessoas através da 316, minha irmã. E você, tá bem? Tá firme aí? Passou bem? O pastor Elber cuidou bem de você? Opa, pastor Elber, bênçãos demais, né? Foi bênção semana passada. Nós sentimos aí a sua falta, né? Mas graças a Deus o pastor Elber estava aqui e estávamos acompanhando você, estava aí com a sua família, curtindo as férias, né? Isso é muito bom, né, Nayan? Isso é um presente de Deus, não? Com certeza. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Passar um tempo assim, um período legal com a família é importantíssimo, importantíssimo. A gente conversou lá, inclusive, falou, rapaz, nós precisamos passar mais tempo juntos. A gente fica muito tempo isolado, porque minha família se espalhou muito, né? Uns moram na Bahia, em várias cidades, né? Eunápolis, Vitória da Conquista, Itarantim, aí outros em São Paulo, eu aqui no Espírito Santo, e aí ficou sempre muito difícil a gente se reunir. E aí, dessa vez deu certo, a gente reuniu uma parte e passamos um tempo precioso ali, e a gente falou, a gente não pode ficar muito tempo longe, né? E realmente é muito importante estar perto daqueles que a gente ama. É verdade, né? É um renovo mesmo. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, privilégio de estar junto com a minha família, com as nossas famílias também, é um presente de Deus, é um renovo realmente, né? Isso. A gente estarmos juntos é presente de Deus, né? Exatamente. Bom, é o seguinte, 3 horas e 18 minutos, eu tô aqui, inclusive, não sei se você percebeu, missionário, tô num lugar improvisado aqui ainda também, tá? Eu estou vendo estúdio novo aí. É, um estúdio aqui no quarto das meninas, né? Joia. Não fui pro meu estúdio ainda, desde que cheguei de viagem, eu montei o computador aqui em casa mesmo e a gente vai trabalhar aqui até amanhã e na segunda-feira a gente volta ao normal. Maravilha. Mas vamos nessa, né? Hoje é dia de Entre Pais e Filhos. O nosso tema de hoje é Filhos com Coração Seguro Diante das Telas. Já vou soltar a vinheta. Vamos nessa. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, já está valendo o nosso Entre Pais e Filhos dessa quinta-feira, 17 de novembro, com a missionária Márcia Doneda. 3 horas e 19 minutos aqui na Boa, né? 3 e 19, horário de Brasília, na 316. Minha querida irmã Márcia Doneda, eu estou muito curioso para saber o conteúdo desse assunto de hoje, né? Porque ele é bem curioso mesmo. Filhos com coração seguro diante das telas. Por onde você quer começar esse assunto de hoje, irmã Márcia? Então, Nayan, é muito bom também a gente sempre ter a participação com os nossos queridos ouvintes aqui da Rede 316, né? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco também, é muito importante, né, dar essa oportunidade, né? Porque quanto que a gente acaba agregando tantos valores, né, com as experiências, né, dos nossos ouvintes, né, Nayan? Isso é muito bom, né? E nós temos falado ultimamente sobre essa questão do tempo dos nossos filhos e também o tempo que nós utilizamos diante das telas, né? E semana passada não foi diferente, nós falamos um pouquinho sobre o que esses transtornos, foi um grande alerta da semana passada, falando e chamando a atenção para os pais em relação a esse tempo que não for observado, que não for que ter esse acompanhamento.
Mas hoje nós vamos falar sobre um coração seguro. Como que nós podemos ter um coração seguro, um coração dos nossos filhos seguro, mesmo diante das telas? Porque hoje vai ser impossível. Não, você não vai mais usar a internet, você não vai mais usar as telinhas nem telonas, né? Nem telas médias, nem telas, né? Porque essa é a nossa maneira de viver hoje, é nosso meio de comunicação, né? Então, a gente precisa como saber administrar, como gerar segurança dentro da nossa casa, principalmente nossos corações com os pais, e as crianças que estão nesse período de desenvolvimento. Esse período é um período muito importante. Esse acompanhamento, essa vistoria, esse andar junto, pode refletir na vida adulta dos nossos filhos, né? Então, como ter um coração seguro diante das telas é que nós vamos falar sobre esse tema hoje, porque acredito que seja uma das dúvidas, uma das inseguranças dos pais nesse momento, né? Mas a palavra de Deus, Nayan, já nos dá um alerta, já nos dá uma segurança. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14, versículo 26, que quem teme o Senhor está seguro, e ele é refúgio para seus filhos. Olha aí, né? Então, em outras traduções, nós podemos perceber aqui que no temor do Senhor, o homem tem um forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Isso é refúgio para os seus filhos, né? O temor ao Senhor. Nós, desde o início, eu acredito que já fizemos um ano de programa, e nós sempre temos falado sobre essa presença dos pais, né, na vida dos filhos. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse tema, que a gente tem muito assunto para ser abordado. Esse tempo aqui é pouco demais, porque nós temos muita coisa diante de um mundo que temos para observar em relação aos nossos filhos. Mas eu quero já fazer essa introdução com uma experiência de um pai de uma criança de 10 anos de idade. E essa criança foi toda cercada por vários tipos de acompanhamento para o uso da internet. No seu celular, limitou o tempo diante das telas por 2 horas, como é recomendado, proibiram aparelhos eletrônicos no quarto, usava o computador e o celular somente em locais sociais, como na sala, na cozinha, né? Não no quarto, isolado, quando todo mundo vai dormir, aquela coisa toda. Isso uma criança, estou falando de uma criança de 10 anos que está em plena fase de desenvolvimento, né? Instalaram filtros no computador, nos celulares, para que realmente esses pais pudessem se sentir seguros em relação às pesquisas dessa criança de 10 anos, né? Criando, na verdade, um ambiente seguro online para que essa criança, essa menina de 10 anos, pudesse ter condições de ter segurança. E os pais também falaram assim, bom, agora nós estamos nos sentindo seguros em relação à nossa filha, que tem 10 anos de idade, quanto ao tempo dela, quanto ao uso dela diante das telas. Mas o que os pais não sabiam, o que os pais desconheciam, que cada vez mais o gosto dessa criança, dessa menina de 10 anos, era para uma famosa chamada rede social para as crianças, onde tinha jogos, onde tinha conversa, pesquisa sobre modas, né? E o que acontece? Eles foram perceber, na verdade, essa criança, essa menina foi já mudando o seu comportamento. Mudando o comportamento, porque nas conversas desses bate-papos online, e às vezes até nos jogos, né, apareciam ali algumas notificações, e já entrava, e aí o que acontecia que os pais não sabiam. Essa menina já estava com 10 anos de idade, já pensando em como agradar uma outra pessoa, como agradar com o seu corpo, como surgiram várias perguntas assim, como vou saber se você gosta de mim? Como vou saber se você tem um amor por mim? O que você pode demonstrar? O que você pode me mostrar em relação? Sabe? Então foram aparecendo essas perguntas e foram sendo o coração dessa criança de 10 anos, uma menina foi estimulada para pensar sobre essas coisas e o que ela poderia fazer. Essa criança, ela estava acompanhando um site, uma rede social que era apropriada para crianças de 9 até 16 anos de idade. Só que, na verdade, meus queridos, 9 para 16 anos há uma diferença muito grande.
É uma diferença muito grande. Então, às vezes você fala, não, mas meu filho, minha criança está acessando redes sociais, jogos que são permitidos, que são da idade dela. Só que a gente pode perceber que o que é apropriado por uma criança de 16 anos não é apropriado para uma criança de 9 ou 10 anos de idade. Então, é uma discrepância muito grande, 5, 6 anos na vida de uma criança é muito tempo. Então, a criança de 9 anos, ela não tem maturidade, ela não tem estrutura em todos os aspectos, mental, físico, emocional, para receber notícias, ou então conversar, se relacionar com garotos e garotas de 16 anos, 15, 16 anos de idade. Então, é uma preocupação muito grande. Então, veja, quais são os sites que os seus filhos estão fazendo pesquisas, que estão jogando, que estão nas conversas online. A gente precisa ter esse tempo, a gente precisa perceber que esse é um tempo muito grande, né? E o que aconteceu? Os pais dela não sabiam nada disso. Por mais que eles colocaram tantas situações para proteção, mas ela já estava tendo já um outro comportamento, um comportamento de um adolescente de 16 anos, né? Já pensando, o que eu posso oferecer para uma pessoa que eu gosto, o que eu posso demonstrar, como é que eu posso provar que eu gosto dele ou que eu gosto dela? Sabe, Nayan? É algo que deixa o nosso coração, assim, alerta. Então quer dizer que os conteúdos que aparentemente era para uma criança, né, de 10 anos, estavam disponibilizando dentro daquela censura ali, né? Uhum. Conteúdos para criança, adolescente de 16 anos. É isso mesmo? Então quer dizer, na mente dos pais, a faixa etária daquele conteúdo ali, de boa, mas na real mesmo, né? Porque de repente não havia ali uma fiscalização de olhar, de saber o conteúdo, né? Só sabia ali a censura. E as crianças consumindo, né, essa criança que você citou aí, né? Consumindo algo que já é de um jovem praticamente. Tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, não é só você olhar a censura, né? Isso aqui é só para que. Porque tem muita. Além de conteúdos, às vezes, explícitos, rola algumas mensagens subliminares também. Sim. Algumas notificações que pulam, que saltam na tela, e aí depois já vai cessando, já vai uma coisa puxando a outra, né? E a gente precisa estar. Então, Nayan, em relação a uma pessoa, a uma criança que está em fase de desenvolvimento de 9 para 10 anos, realmente a gente pode perceber que tem muita diferença aí em termos de desenvolvimento, né? Em termos de desenvolvimento. É muito sério e é um alerta já para os pais em relação a isso, né? Muito bem. Dito isso, 3h28, conto com a sua audiência, você que está chegando agora, fique com a gente e mande sua pergunta, mande seu comentário, pode ficar à vontade para participar aqui com a gente no 11 930 03 0316. A Alessandra está te mandando um oi aqui, viu, irmã Márcia? Oi, Alessandra Lasma. Ela mesma. Ela Maravilha. Já chegou por aqui. Bom, é o seguinte, agora eu vou te bombardear porque tem muita pergunta numa pergunta só. Deixa eu só fechar esse ponto aqui, né, em relação a esses pais, né, que é interessante, os pais, eles fizeram realmente todo esse cuidado, só que, na verdade, eles descansaram nessa segurança, né, eles, não, tá tudo bem, o que a internet está oferecendo tá tudo bom, então, o que acontece? As regras, na verdade, a respeito desses aparelhos celulares, eletrônicos, eles são realmente muito úteis, são necessários, né? Porém, na verdade, a gente percebe que isso não dá total segurança para os nossos filhos, né? Porque, na verdade, o que dá segurança para os nossos filhos é a nossa participação ativa na vida deles. É esse acompanhamento, essa supervisão, não de condenar, não de apontar, mas essa participação ativa que gera segurança no coração deles, né? Então, a educação no uso desses aparelhos está muito comprometido com a nossa supervisão, com o nosso acompanhamento. Porque, na verdade, eu sempre falo que o amor é a maior forma de proteção. O amor é a maior forma de proteção. Então, nós temos o privilégio,
a oportunidade, a alegria, a honra e o compromisso de moldar o caráter dos nossos filhos. E nós podemos fazer isso pautado no amor, porque ele é a maior forma de proteção para os nossos filhos. Legal. Aliás, não sei se foi você que sugeriu a foto ou foi o Ben, a Mônica, né? Da divulgação do quadro de hoje, né? Do tema de hoje. Perfeita, né? É bem aquilo mesmo, né? Uma mãe junto com o filho, com o controle na mão, os dois, né, assistindo a mesma coisa. Eu gostei demais. Ficou tá vendo? Assim, resumiu tudo, né? O Ben Rodan, eu vou te contar, ele é muito assertivo, principalmente nesses quadros nossos, entre pais e filhos. Nossa, eu tenho, sim, louvado ao Senhor pela vida dele. Então, só essa imagem aí já diz tudo, né, Nayan? Verdade. A mensagem tá aqui. Você olhou, daí, pronto. Foto, já foi. Você pode ver o amor nessa ação aí, não é? O acompanhamento, se o pai está compartilhando, falando, o pai e a mãe estão compartilhando, os responsáveis, né? E vai gerando no coração das crianças uma segurança, porque não, eu posso contar para o meu pai, eu posso contar para minha mãe, sabe? Então o amor é a maior forma de proteção. Exatamente. Bom, é isso, vamos seguindo aqui, 3h32, 3h32. Irmã Márcia, então você vai me responder o seguinte, né? Como perceber se o meu filho sofre com a violência diante das telas? Qual a visão da vítima em relação à violência digital, ou seja, o cyberbullying, e suas consequências? E se for meu filho agressor, como meu filho pode ter um coração à prova do cyberbullying? Conta pra gente, responde todas essas perguntas aí. Em 10 segundos. Vamos lá. Segura essa bomba aí. Vamos lá. Primeiramente, o que é essa violência que nós estamos falando aqui, a violência em relação das telas, né? Nós podemos chamar essa violência de cyberbullying. Certo. O bullying, ele é covarde. O bullying, você recebe afrontas, xingamentos, agressões físicas, agressões morais, em todas as áreas. Vamos dizer assim, o bullying. Isso no presencial, no ao vivo ali, né? Sim. Agora, o cyberbullying, ele é mais covarde ainda, porque o cyberbullying, você faz, a pessoa que pratica essa violência, na verdade, ela já vai contra as regras aí de uso da tecnologia, né? Mas, na verdade, ela usa esse espaço virtual para intimidar, para hostilizar, para agredir, talvez, um colega da escola, os professores, a pessoa que ela adotou para ser esse agressor, né? Seja infamando, atacando, falando mentiras, postando até fotos dessa pessoa. Então, isso é chamado cyberbullying, o que provoca dor no outro, o que provoca essa sensação de medo, de insegurança. Então, o cyberbullying, ele é caracterizado, né, em relação a essa violência, né? Talvez a gente pode perceber que algumas tragédias, e nós temos visto também algumas tragédias que têm acontecido em relação ao cyberbullying. Nós tivemos muitos casos relacionados, que a gente tem acesso à escola, relacionados que tiveram alunos que nunca mais compareceram na escola, que tiveram traumas por ver as suas fotos, de serem insultados, provocados mediante as telas. E como perceber isso? Como os pais, como nós podemos realmente perceber que os nossos filhos estão vivendo essa violência, essa insegurança diante das telas, né? Então, seja só para os pais, mas também para os professores ficarem atentos, né? A criança, na verdade, há uma mudança radical de comportamento. A gente percebe, há uma mudança. Então, a primeira situação, se houve uma mudança de comportamento no seu filho, se houve uma mudança de comportamento, meu filho era calmo, mas agora está agitado. Mas ele era um pouco mais introvertido, mas agora ele está acuado, ele está inseguro, parece que aquela criança fraca, aquela criança frágil, sabe? Então você pode perceber, tem alguma coisa errada. Eu sempre percebo, sempre que meus filhos chegavam em casa, na época não tinha cyberbullying, né? Mas tinha bullying, eu sempre percebia que tinha alguma coisa errada. Nós, pais, como é que nós vamos perceber? É o que nós sempre estamos falando, Nayan, participação na vida dos seus filhos. Se nós estamos vivendo com eles, nós podemos perceber alguma mudança de comportamento. Isso é notório. Nós, pais, conhecemos os nossos filhos e sabemos que alguma coisa não está bem ali. Então,
Como perceber? Houve uma mudança de comportamento, situações de insônia, de insegurança, um distúrbio na alimentação, tá comendo demais, tá comendo muito. É claro que na adolescência tem muitas situações assim relacionadas, mas às vezes passa do normal. Ou então se diminui, ou então, quer dizer, esse distúrbio, ou come muito, ou come pouco, ou come nada, né? Distúrbio também até na questão do sono, rola na cama, não consegue dormir. São comportamentos que precisam ser como um alerta para nós, né? Perda de humor, né? Irritação, choro fácil. Às vezes esse choro aí está caminhando pode caminhar até para um quadro depressivo, né? A gente percebe aquele isolamento, porque quando a pessoa se isola, ela está se sentindo insegura, né? Então, olha essas mudanças de comportamento, um olhar perdido, desfocado, sabe? Quando você olha para a criança com alegria, ela tem brilha os olhos dela, não é? Brilha, você vê para ela, brilha. É uma criança segura, é uma criança saudável, mas às vezes você percebe que o olhar de uma criança, o olhar desse adolescente, está um olhar perdido, longe. Você está ali, mas você percebe que ele está longe, né? Aquele olhar perdido, não tem brilho, né? Há uma diminuição também no rendimento escolar. Vá na escola, por isso que eu sempre falo, pais precisam acompanhar os seus filhos na escola. Se tem família na escola, se tem reunião, vamos lá. Quero ouvir do professor como é o meu filho na sala de aula, como é o meu filho com o relacionamento. Então, a gente precisa acompanhar a vida dos nossos filhos. Com isso, nós vamos ter ferramentas, condições para perceber que está acontecendo alguma coisa errada, né? Às vezes, a criança, a gente percebe aí que, às vezes, a criança, ela diz o seguinte, olha, os pais são chamados porque foram chamados na escola porque a criança passou mal na escola, né? Passou mal, geralmente, depois do intervalo. Quem está me ouvindo aqui, que é educador, sabe o que eu estou falando. Porque quando os alunos são chamados, os pais são chamados para buscar os seus alunos depois do intervalo, por quê? Por que depois do intervalo? Porque no intervalo é aquele momento que os alunos estão todos juntos, e ali pode haver um desentendimento, pode haver uma agressão verbal, uma agressão, enfim, física, né, uma humilhação, e que vai gerar uma dor de cabeça, um mal-estar, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, quero ir para um local que tem segurança. Então, isso geralmente acontece logo depois do intervalo. Se tem professor aqui, se tem coordenador que está me ouvindo, e se você vai fazer essa ligação, olha, liga para o pai de fulano, porque o menino está passando mal, está com dor no estômago, está com dor de cabeça, isso é normal, porque teve aquele momento social na hora do intervalo que pode ter acontecido algumas situações aí, né? Então é interessante a gente checar isso, é muito interessante a gente perceber essas mudanças de comportamento. Então, às vezes a criança fica isolada, insegura, ela tem a autoestima baixa, tem dificuldade de lidar com situações da vida, né? Outras, perder, cadê o dinheiro? Eu perdi o dinheiro, né? Mas às vezes pode ser que o agressor deve ter acontecido algumas outras situações, sabe? Então, às vezes chega em casa com a roupa suja, com a roupa rasgada, aconteceu alguma coisa, né? Apresenta alguns ferimentos sem razão. Infelizmente, a criança perde qualquer habilidade de defesa quando tem algumas situações de violência, né? E todo esse ambiente cria um ambiente desfavorável. Ele é desfavorável para a realização dos sonhos para os nossos filhos. Eles não têm força para lutar, eles não têm autoestima, não têm confiança em si mesmo. Então, pais e professores, líderes, educadores das igrejas, percebam o comportamento e outros comportamentos associados vai nos dar condições para que a gente tenha ali esse norte, esse despertar para ver que está alguma coisa gerando insegurança dos nossos filhos, tanto no presencial e tanto no online. Tudo isso provoca tanto em relação ao cyberbullying. Qual é a outra aí, Nayan? A outra questão que você falou aí? São várias aqui, né? A gente, no caso, a pergunta também ela segue se caso o filho for agressor, né? Se isso. O filho for agressor, como que o filho, né, pode ter? Como meu filho pode ter uma
um coração à prova do cyberbullying. Na verdade, primeiro essa aqui, né? E se o meu filho for o agressor? Uhum. Muito bem. E se o meu filho for o agressor? Olha, se o seu filho ele estiver praticando essa agressão, estiver praticando esse cyberbullying, é importante que ele sinta essa segurança em você. Que você não vai condenar, que você não vai castigar, mas que você consiga demonstrar para ele, que você consiga chegar, se aproximar dele, que você tenha condições de expressar os seus sentimentos, que você tenha condições de acolher e procurar entender o que é que levou ele a fazer essas ações, né? A gente tem muitos casos, né, Ian, que nós temos acompanhado, que nesses casos as crianças elas reproduzem o que aprendem em casa, certo? Elas repassam tanto no presencial e quanto no cyberbullying, na violência aqui pela internet, que gera insegurança e que, na verdade, essa criança ela está passando para o outro que ele tem, né? Então, o que acontece? Converse com seus filhos, tenha esse tempo, tenha uma boa conversa, tenta descobrir qual é a causa e mantenha-se calmo, porque se ele for sentir pressionado, se ele sentir ameaçado, ele não vai compartilhar, ele não vai se abrir, e ele não vai estar também com o coração ensinável, com o coração aberto para não fazer mais, para se pedir perdão diante dos outros amigos, né? Então, o que acontece? Tenha essa primeira boa conversa, tente descobrir a causa, mantenha a calma, faça ele entender que isso não traz benefícios para ele, porque nós sabemos que o que nós plantarmos é o que nós vamos colher, isso é a lei da semeadura, né? Procure orientar a não repetir o erro, elogie, procure entender, procure buscar quais são elogie o seu filho, converse com ele, mencione situações, coisas positivas que você aprecia nele. Então, talvez isso até seja algo que está fazendo para que ele chame a atenção em relação à sua vida. Então, elogie com boas ações, demonstre que você deseja ajudá-lo e mantenha presente na vida dele. Então, a partir desse amor incondicional, você vai ter condições de ajudar, de orientar e de corrigir o seu filho em relação a essas situações, em relação a essas circunstâncias, né? Então, qual é a visão da vítima em relação a essas violências? Talvez você fique pensando assim, olha, mas a gente já falou de como perceber, mas a visão da vítima, e às vezes até do agressor eu não vou contar nada para os meus pais, ou então para os meus professores, porque pode piorar a situação para mim. Né? Se, digamos assim, a criança está sofrendo isso nas telas, está vendo, está recebendo acusações, está passando por situações complicadas, então ele diz, eu não vou falar para o meu pai, por medo, então às vezes até vergonha. Nem vai falar para os professores, porque olha, se eu falar para meus professores, vai piorar a minha situação diante da classe ou na escola. Né? E o que a criança escolhe? Ela entende que ficar em silêncio é a melhor solução, e ela vai ficando em silêncio, vai sofrendo e vai trazendo ali suas consequências que pode perdurar ele para a vida adulta, né? Então, se torna essa pessoa isolada, calada, insegura, com essa ação de rejeição e com dificuldades também para lidar com situações da vida. Então, essa é as características da vítima. Aí as características do agressor, né? Ele é o manipulador, ele é o mais forte, ele quer chamar o foco, ele quer chamar a atenção, ele quer demonstrar o poder diante do grupo, né? Mas, geralmente, não é regra, mas, geralmente, em alguns casos, eles estão repetindo o comportamento dos pais, né? Quando os pais também têm esse comportamento agressivo. Então, meus queridos, perceba algum comportamento do seu filho em relação ao uso das telas, né? Olha a visão da vítima, às vezes ela fala, não, eu não vou contar para ninguém, porque eu vou ter problema se eu contar para alguém, né? Tem consequências que essas consequências levam para a vida. Se seu filho for um agressor,
procure conversar com ele, procure conversar com o seu filho. Uma outra situação, Nayan, que é muito sério e que nós precisamos falar sobre isso, é sobre a pornografia. Sobre a pornografia. Então, o seu filho está na tela, você sente segurança? Talvez, vamos fazer essas perguntas agora para os nossos ouvintes. Você sente segurança com seus filhos usando a tela? Você percebe que usando as telas na sua casa, quais são os benefícios que tem trazido para a sua família com o uso da tecnologia? Tem aproximado você entre os pais e filhos? Essa tecnologia fortaleceu esse relacionamento entre os pais e filhos? O tempo diante das telas, na verdade, está promovendo esses valores positivos ou negativos, né? Meus filhos têm aprendido palavras e atitudes ruins depois que acompanhar algum tempo aí assistindo, acompanhando as telas? Ou então essa situação da pornografia é algo muito sério, é algo que precisa do nosso olhar muito cuidadoso e observador. Olha só, o cérebro da criança, a gente já tem falado que está em formação, e ela precisa ser protegida de algumas cenas fortes. Nós percebemos que, às vezes, até cenas de filmes, de novela, até de propagandas, podem ser uma violência contra o cérebro que está em formação das nossas crianças. Interessante que isso pode bloquear o rendimento escolar. Olha, a violência, essa violência sexual, essa violência que as crianças assistem, ela fica na mente, ela não sai. A cocaína, a droga, ela é uma substância, na verdade, que ela fica no corpo, ela é química, e isso sai. Mas o que fica na mente, ela perdura por muito, mas muito tempo. Isso não sai da mente. Isso pode acontecer, isso pode causar um estrago gigantesco na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças. Então, meus queridos, pais, olha só, nós temos a responsabilidade de acompanhar os nossos filhos. Então, como fazer isso? Nós temos esse privilégio. Os pais devem alertar os seus filhos sobre o perigo de ter contato com estranhos. Quando a gente deixa o nosso filho o tempo todo livre na internet, é como se nós deixássemos os nossos filhos num shopping, num enorme shopping center, com várias pessoas caminhando, e deixar eles lá sozinhos, sem nenhuma proteção. Então, fica para nós esse alerta. Fale dos perigos para seus filhos. Nós precisamos cuidar da saúde emocional e mental dos nossos filhos. E para isso, é preciso que nós tenhamos condições também de saber utilizar essas tecnologias, essas formas digitais, e não deixar eles sozinhos aí, procurando satisfazer, então procurando recebendo essas informações sem ter um equilíbrio, sem ter uma orientação. Fale sobre o sexo, fale sobre esses sites, porque eles vão ter acesso a isso, ele vai ter acesso. Então, os nossos filhos precisam ter uma orientação segura, e você, pai, você, mãe, pode dar essa orientação segura para eles, né? Então, é importante fazer isso. É importante, meus queridos, que a gente tenha essa condição de compartilhar. Explique para ele que as pessoas nas salas de bate-papo talvez se apresentam como pessoas de 10, de 11 anos, que se identificam com os mesmos gostos que eles. Talvez essa pessoa seja uma pessoa que tenha 40 anos, 50 anos, e que não é o que ela está vendo ali no online. Porque a pessoa pode se caracterizar, essa semana mesmo, hackearam o Instagram da minha cunhada. Né? E eu vi minha cunhada vendendo uns móveis, vendendo umas cadeiras lindas, e eu falei assim, você está vendendo? Eu falei assim, não estou não, tia. Ela me chama de tia. Não, então, hackearam aqui o meu perfil, você entende? Então, assim, e tá a foto dela lá, para mim, eu tinha total segurança que era ela, eu já ia fazer um negócio com ela. Você tá vendo? Então é muito sério isso. Explique para o seu filho que as pessoas no bate-papo talvez não se aparenta ser realmente aquela que você está vendo ali, com uma criança de 13 anos, mas pode ser uma pessoa, um homem de 40 anos de idade. Então nem sempre o que está escrito no online é verdadeiro.
Essa fica para nós. Fale para os seus filhos sobre isso, meus queridos. Fale sobre esses perigos, né? E é interessante também, converse sobre os seus filhos, porque Adão e Eva, na verdade, Deus os vestiu, né? Deus colocou roupa neles, enfim, vai compartilhando. Interessante, Lainha, que não precisa a gente falar, agora vamos sentar com meu filho, vamos ficar 2, 3 horas falando sobre sexualidade, sobre pornografia, sobre isso. Não. Vai sempre falando, sabe essa imagem que está aí? A mãe talvez pode ter passado uma propaganda ali, a mãe fala, olha, sabe isso, filho? Então, vai sempre conversando, sempre alertando, de vez em sempre, vai conversando com eles e falando para eles, vai abordando, né? Senão ele vai ficar assim, nossa, essa conversa nunca vai terminar. Fica sempre falando sobre isso. Então, a criança fica entediada, mas se você sempre está falando ali algumas palavras, alguns exemplos, orientações, conselhos, né? Eu acredito que vai ajudar bastante. Sim, Nayan? Certo. Nesse caso, então, você já respondeu aqui como meu filho pode ter um coração à prova do cyberbullying, né? Que é conversando Isso. E dando essas orientações aí. Beleza. Antes de seguir aqui para a nossa próxima pergunta, que é sobre em relação à segurança, né? Se é possível diante das telas, tem uma pergunta de um ouvinte que chegou para a gente aqui, irmã Márcia. Um pai, ele é inclusive do estado do Mato Grosso, ele diz aqui o seguinte: eu sou pai de 3 meninas, todas adotadas, adoção tardia. Hoje elas têm 16, 14 e 13 anos. É muito difícil controlar o consumo das telas. Aqui em casa, nós proibimos ao máximo, porém, na escola ou em outros lugares, não temos controle, o que não nos dá um conforto. Temos até desenhos que incitam o homoafetivo. Não sei como proceder. Proibir e conversar não está sendo o suficiente. O que dizer para esse pai? Persistência. Persistência. Continue conversando com Deus, orando. Continue conversando com as suas filhas. Continue falando dos perigos. Continue. Às vezes, o resultado não é agora. É a mesma história do bambu chinês. Você plantou o bambu chinês, você plantou aquela árvore e você pensa, nossa, 5 anos. Mas 5 anos parece que não desenvolveu nada, mas 5 anos ele desenvolve para baixo, não é visível aos olhos. Então, continue. Eu acredito que se você como pai tem essa preocupação, está acontecendo isso com suas filhas, sim, mas o ensino está lá. Acredite no ensino. Acredite, a palavra que nós começamos hoje o programa fala sobre isso, Nayan. O temor ao Senhor gera segurança no homem e também gera essa segurança nos seus filhos. Então, continue conversando, continue alertando dos perigos, continue colocando, sim, porque elas estão na idade ainda de obediência às regras, né? Então, continue ensinando, falando, mostrando e dizendo sobre esses perigos. É um alerta, sim, a gente precisa ficar o tempo todo em alerta em relação às crianças, e principalmente nessa faixa etária, porque parece que, não, eu já sou dono do meu nariz, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que é bom para mim, né? Mas, na verdade, o pai tem as experiências, nós temos mais experiências, então continue. É essa palavra que eu falo. Continue falando, continue conversando, continue, não pare. Nós vamos conversar, conversei uma vez, pronto, acabou. Olha, é aquela conversa. Não, filha, olha isso, mas com amor. Agora, essas meninas nessa faixa etária aí, não tá naquela situação ali, eu vou pegar uma vara. Não funciona mais isso, né? Agora é a conscientização, é conversar, não é ir de voadora, não é gritando, porque só vai juntar a sujeira debaixo do tapete, sabe? É conversando, é um diálogo, é escutando, porque quando você faz isso, você dá condições para que quando eles possam ver alguma coisa que não faz bem para eles dá condições, oportunidades para eles falar para a gente. Pai, eu vi isso. Pai, e isso? Mãe, e aquilo? Entendeu? Eu acredito que essa realmente porque, Nayan, não existe
Queridos pais, não existe sistema de segurança na internet que substitui um pai e uma mãe presente. Eu acho que essa frase resume toda a nossa fala de hoje. Não existe sistema de segurança, nem FBI, lá com os alunos, crianças na escola, as crianças com os amigos, do que substitui a presença de um pai e de uma mãe presente. E fala, e conversa, e ensina, mostra os riscos, e continua. Não está vendo resultado? Continua. Não está vendo? Continua. Eu acredito que esse é o caminho. É isso aí. Persistência, pai. Continue. 3h56. A Alessandra está dizendo o seguinte, ela está mandando a pergunta aqui. Ela fala assim, Márcia Donedo, gostaria de fazer uma pergunta. Sabemos que enquanto as crianças estão sob os nossos cuidados, podemos direcioná-las para aquilo que consideramos ou melhor, o que a Bíblia nos direciona para o que fazer e o que não fazer. Mas quando eles chegam aos 18 anos, criam a mentalidade de que já são donos do próprio nariz e sempre há aquela vontade de conhecer o mundo. Como direcioná-los de uma forma que a curiosidade não nos deve afastar de Deus? Essa curiosidade que eles têm, né? Não precisem eles se afastarem de Deus. A curiosidade, na verdade, é algo natural de todo ser humano, né? Isso é normal. Mas eu falo para os meus filhos têm 25, 23 anos de idade, e a minha nora também, que é filha agora. Eu sempre falo para eles das consequências. Tem a vontade a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, mas tem a vontade permissiva de Deus também, que às vezes Deus, olha, você quer então? Tá, então vai. Só que quando a gente conhece a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, isso traz bênção. Agora, quando Deus assim permite algumas situações, nos traz ensino, nos traz consequência, nos traz uma lição no meio de tudo isso, né? E com os nossos filhos, Nayan, eu fico pensando assim, olha, eu ensinei, eu ensino, eu corrijo, tem 24, é casado. Mãe, eu sou casada, o Felipe fala para mim, eu sou casado. Eu falo assim, daí? Eu falo para você, para sua namorada, para sua esposa também, para sua filha também, sabe? Então, assim, os nossos filhos é o tempo todo a gente está falando, o tempo todo a gente está orientando, né? Então, assim, tem curiosidade, sim, mas é muito importante também falarmos das consequências, dos resultados, do caminho que vai estar tudo isso. Eles têm as escolhas, sim, o Senhor Deus permite, sim, assim como nós também, diante do Senhor, né? Mas essa presença, esse se importar, esse acolhimento na vida deles é perfeito. Essa proteção, na verdade, esse amor é a maior forma de proteção. E Deus nos amou tanto que o Senhor também, às vezes, nos permite caminhar por outras situações, não permite? Mas depois Ele nos abraça novamente. E, às vezes, nós não vamos proteger os nossos filhos o tempo todo. E às vezes eles vão precisar passar por situações assim, para eles aprender, para eles viver, né? As consequências de tudo isso, dizer, olha, meu pai e minha mãe estavam certos, né? Mas eu continuo. Meu exemplo, Alessandra, continua ensinando, continua falando, porque os ensinos do Senhor nunca mudam, não é? Isso aí. Aliás, teve um comentário aqui também que cabe muito diante do que você acabou de falar, da Daniele Acunha, ela é da PIB de Mangaratiba. Mangaratiba! Ah, que maravilha! Tá no Rio de Janeiro. Uhum. Ela colocou assim, como pais insistimos em controlar os comportamentos dos nossos filhos, mas enquanto nós não investirmos e nos dedicarmos em trabalhar no sistema de crenças deles, nas raízes do que nossos filhos acreditam, não vamos conseguir muita coisa. Precisamos investir tempo com eles e sei que isso tem sido cada vez mais difícil nos tempos de hoje. E aí ela deixa um versículo aqui lá de Deuteronômio 6, versículo 7, que diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. É isso. Comentário aqui da nossa querida Daniela. Isso, Daniela. Um abraço para Dani. Estava ali em Mangaratiba esse final de semana, Nayan, e tive a alegria
a honra de ser hospedado na casa da Daniele, do Fred, também do Otton e da Sofia. A Sofia que saiu agora no site de Missões Nacionais, adolescente que trabalhou aí, fez crochê, eu esqueci até o nome mas pensa nos chaveiros lindos para levantar aí a sua oferta pessoal aí de Missões Nacionais. Deus abençoe, legal, Dani. Legal. Bênção pura. É verdade, Nayan. Até falando, fechando essa situação aqui, e já praticamente quase que fechando quase que tudo, né? É interessante que eu preciso acreditar no ensino que trabalhamos nos nossos filhos. Se você desde criança, seus filhos desde criança, foi ensinado sobre o amor de Deus, sobre os riscos, sobre as consequências, acredite, confie no ensino que está ali. Se eu não estiver presente, eu sempre falo assim, quando eu não estiver presente na vida dos meus filhos, quando eu não estiver proporcionando esse conselho, essa orientação, eu sei que Deus está. Então eu falo assim, Senhor, se meus filhos não estiverem nas minhas vistas, que esteja nas suas mãos. Isso aí. Bom, 4h01. A pergunta que a gente tem aqui é se segurança é possível diante das telas, irmã Márcia. É possível, Naya, é totalmente possível. E olha, não é tudo ruim a internet, né? Uhum. Nós temos experiências aqui, uma menininha de 7 anos, a Eva. A Eva, de 7 anos, o seu pai, ele trabalha militar, então ele foi para uma missão especial a milhares de quilômetros. A menininha, 7 anos. E a gente sabe que 7 anos está naquela fase que as crianças troca o dentinho, janelinha, não é? E esse pai ia ficar uma temporada, um tempo longe, milhares de quilômetros longe da presença ali da família e acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa criança, da sua filha. É interessante que todos os dias a mãe pega essa criança na escola e ela já vem toda empolgada, porque ela vai conversar com o pai pelo Skype, pela videochamada, videoconferência, enfim, vai estar e mostrar para o pai, olha pai, a minha janelinha. Então assim, há sim condições de ter segurança. A internet pode provar isso, pode dar essa segurança, né? Então não tem, apesar das armadilhas que a gente pode ter, mas nós podemos usar a tecnologia para a nossa vantagem, para aproximar as famílias, né? Aí o pai, sorridente, falou assim, olha aqui, os meus dentes estão todos aqui, nenhum deles ainda caíram. Então, assim, aí o pai viu a sua filha, né? A alegria daquela criança. Às vezes, conta pela história, por esse relato, que essa menina estava com dificuldade para resolver um problema aí da escola de matemática, enfim, e o pai ajudando ali na conferência. Estava milhares de quilômetros distante, mas estava bem presente, estava ali na sala, na mesa, junto com a família. Então é possível sim nós darmos condições para que os nossos filhos possam se aproximar e usar essa forma. Avós que estão longe, familiares, amigos que estão longe. Então nós podemos sim criar um lar seguro. Lembre-se da palavra de Deus, né? Que no temor do Senhor, o homem tem um forte amparo. E esse refúgio são para os filhos. Então, fica para nós essa orientação, esse cuidado, né? E saber que nós podemos, sim, utilizar a internet, né? Então, cabe nós, a tecnologia, ela proporciona aos nossos filhos a qualquer tipo de informação. São boas ou ruins. E cabe a nós orientar sobre os aspectos positivos da tecnologia, minimizar o tempo. Isso o que nós pudermos fazer para controlar isso aí, nós vamos fazer. Mas é importante, fale, seja presente. Como eu disse para vocês já, olha, não existe sistema de segurança da internet mais seguro que a presença do pai e de uma mãe. Porque o amor é a maior forma de proteção. Quando um filho sente amado, ele não vai buscar fora. Aí eu falo assim, mas eu não ensinei meus filhos. Se você não ensinou seus filhos, ainda há tempo. Não importa a idade dos seus filhos, se tem 3 meses, 3 anos, 30 anos, não importa, ainda há tempo. Chega, eu acredito. Nayan, ninguém resiste ser amado. Ninguém. Ninguém resiste ser servido. Então, pais, nós temos a missão, o privilégio e a honra de ajudar os nossos filhos a serem bons cidadãos
terrestres e também na eternidade. Que Deus abençoe, nos oriente para que tenhamos essa presença, esse amor, essa paciência, essa persistência. Aí, mas lembre do bambu chinês. Durante 5 anos, você não vê nada, nada. E aquele brotinho ali, mas depois, você pode perceber que a raiz está crescendo, a raiz está formando uma base. Depois de 5 anos, esse bambu cresce e fica até os seus 25 metros. E ele vai resistir qualquer tempestade. Ele dobra-se no chão, depois volta imponente, porque ele tem uma base, ele tem uma raiz. Então, se você não ensinou, comece hoje a ensinar sobre os seus filhos, sobre o amor de Deus, sobre o temor do Senhor que gera segurança no seu coração e gera segurança no coração dos seus filhos. E aí, é com o tempo, é com o tempo. Essas meninas lá do Mato Grosso, pai, não desista. Então, 2 ingredientes importantes: paciência, persistência. Todas elas são pautadas na munição que é o amor. O amor pelos nossos filhos e o temor ao Senhor. É isso. A Alessandra até mandou aqui pra gente agora há pouco umas fotos dela com a Ana, filha dela, lá no teatro, né? Ela falou assim que tinha um tempo que ela não saía juntas, elas duas não saíam juntas para ir ao teatro. E isso é muito interessante, você levar os seus filhos para programações, saírem juntos, para poder bater papo, se divertir. Isso é você estar presente, estar junto mesmo, né? Ser o amigo, ser a amiga da sua filha, do seu filho, isso é importante demais. A segurança começa aí, né, irmã Márcia? É desse jeito, começa aí. E pode ter certeza que se você, pai, se faz presente na vida do seu filho, vai conversando, vai explicando, quando surgir alguma situação embaraçada na vida dele, ele vai chegar, pai, ó, tá acontecendo isso, mãe, tá acontecendo isso, né? Mas se não tem ainda, trabalhe por isso, meus queridos, trabalhem por isso. Trabalhe para implantar esse sistema de segurança, de proteção na vida dos seus filhos. É isso, beleza. Eu vou. A gente tem um áudio aqui que a gente recebeu. Eu tô só pedindo pro Luiz checar aqui rapidinho, porque a gente vai soltar ele. Mas. Depois eu queria concluir com um acordo, tá? Um acordo que a família pode fazer enquanto a segurança da internet, tá? Então, é um contrato, praticamente. Ó. Um acordo, interessante isso aí. Bom, deixa eu soltar esse áudio aqui, eu acho que vai dar certo. Que aí a gente vai ouvir aqui que a nossa ouvinte Cida tem para nos dizer em relação a esse assunto de hoje. Boa tarde, irmão Nayan, irmã Márcia. Eu fico muito feliz, né? E agradeço a Deus, né? Porque pela vida de vocês, porque esse programa tem me ajudado muito. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 19, outra de 24 anos, mas eu adotei uma filha, né? E ela está com 6 anos. E foi diferente o tempo, né? Em que eu criei as minhas filhas e do tempo agora, né? Então, eu assisto esse programa, tem me ajudado, né? Abordar. Eu estava um pouco de receio de estar abordando, né? Algumas coisas com a Bianca, né? Eu faço isso que a irmã falou, né? Eu vejo algo, né? Aí eu pego ela, sento com ela, ó, isso aqui, né? Mostro para ela, né? Os perigos, né? E às vezes a gente fica um pouco receoso. Será que eu estou fazendo certo, né? Ou eu estou incentivando ela a isso, né? Mas eu dou graças a Deus, porque eu tenho aprendido muito com vocês, né? E isso que a irmã falou é verdade, tem que insistir, persistir. A Gabi e a Natália, graças a Deus, né? São meninas já formadas, não me dão trabalho, sou serva do Senhor, né? E agora estou criando essa pequenininha. Assisto pela manhã também com a irmã Márcia, né? O momento lá do pequenininho coração, quando ela... A minha filha não assiste, que ela já está dormindo, mas eu assisto, né? E aprendo, né? E passo ali para minha filha, né? De 6 anos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que vocês continuem abençoando outras vidas como vocês têm me abençoado. Um beijo, boa tarde, fica com Deus. Amém, minha irmã. Que lindo. Eu esqueci de falar, né?
o nome da minha igreja. Eu sou da PIB Ponte Alta, né? Guarulhos, da igreja do pastor Adailson. Pronto. E meu nome é Maria Aparecida Bianchini. Maria Aparecida, que relato maravilhoso, minha irmã. Tá vendo? Que testemunho para enriquecer tua fé. Amém, glória a Deus. Que coisa linda. É isso mesmo, minha querida, é isso mesmo. E confie neste ensino. Mesmo quando a irmã não estiver aqui, pode ter certeza que Deus estará e que esse ensino estará no coração das suas duas filhas, né? Das duas. Isso. Obrigado, irmã Cida, pela sua participação. Obrigada, aqui com a gente. Verdade. Ó, 4h10, horário oficial de Brasília. Irmã Márcia, então como é que você vai concluir hoje esse assunto? Olha aí, nós vamos concluir hoje. Se o seu filho já tem algum... se ele já conhece, já sabe... seguir algumas regras, eu vou passar para vocês aqui um acordo, que vocês podem fazer esse acordo com a família em relação ao uso, ou em relação também à segurança da internet, tá? Então, esse compromisso, você pode modificar conforme a necessidade aí da sua família e conforme também a faixa etária que o seu filho está hoje, né? E também a nível de compreensão, né? E o uso que ele faz também da internet. Olha só, nunca fornecerei imagens pessoais como sobrenome, endereço, número de telefone. Não informarei o nome da minha escola, cidade ou local do trabalho dos meus pais. Não informarei minhas senhas a ninguém. Obedecerei aos limites de tempo estabelecido por minha família. Permitirei que meus pais verifiquem meus históricos da internet quando julguem necessário. Só vou interagir online com pessoas que eu conheço na vida real. Contarei imediatamente aos meus pais se ver algo que me deixe constrangido ou se alguém pedir para me conhecer. Não clicarei numa página da internet que diga só para maiores de 18 anos. Não farei download de fotografias ou arquivos sem o conhecimento dos meus pais. Não enviarei a ninguém fotos online de mim mesmo ou de minha família sem a permissão dos meus pais. Não direi nada online que eu não diria pessoalmente. Olha aí, está um contrato, na verdade, está aqui um acordo com a família e que você pode trabalhar com isso com seus filhos, independente da faixa etária que eles estejam, vai se contextualizando, né, adaptar à realidade e também às necessidades da família. Isso é muito precioso para gerar segurança ao coração dos nossos filhos. Então, o que pode gerar segurança? Não existe sistema de segurança maior que substitua um coração, um pai e uma mãe presente. Não existe nenhum sistema de segurança mais eficiente, porque envolve o mais valioso que a segurança do seu filho, envolve a participação ativa dos pais na educação, no uso de aparelhos, mas também o compromisso de moldar o caráter do seu filho. Que honra, que privilégio. O amor, a maior forma de proteção. É isso. Esse foi o assunto de hoje. Filhos com coração seguro diante das telas, aqui no nosso Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda. Missionária Márcia, só gratidão a Deus pela sua vida. E o que a gente vai ouvir na semana que vem? Fala pra gente. A semana que vem, dia 24, nós vamos trabalhar. Se eu pedir perdão aos meus filhos, eles vão perder o respeito por mim? Uma pergunta. Se eu pedir perdão aos meus filhos, eles perderão o respeito por mim? Olha, um desafio aí, né? Para os pais em relação aos seus filhos e principalmente com essa ação muito forte e impactante. Maravilha. Fechou, então. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.